Antônio Rodrigues, o assunto que está aí na pauta destes dias mais recentes, essa catástrofe lá no estado do Rio Grande do Sul, depois das intensas chuvas caídas ali na região. Existe alguém aí responsável por essa situação? Bom, Erivan, em primeiro lugar, nossa solidariedade aos gaúchos, né? E você me referiu agora, eu fiquei até emocionado, porque eu vivi a cheia em Picos e tivemos que acordar de madrugada para retirar os móveis, os poucos móveis que a gente tinha, que nem móveis tinha. Eu fico emocionado, tá? Nunca esqueço daquelas cenas. 1974, me lembro muito bem, morando ali no que nós chamávamos ponta de rua, né? Hoje se chama de periferia, né? Mas é na famosa Rua do Cambão, ou Rua São Francisco, né? E pela madrugada, isso durante 3 vezes no ano de 1974, nós tivemos que retirar todas as coisas, colocar em cima de um caminhão e sair. Eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é a água invadir, entrar dentro de casa. Então eu fico assim solidário com o povo gaúcho. Eu imagino a devastação material, mas o mais importante é emocional, espiritual, física, de toda ordem, né? Então a gente tem que estar bastante solidário com os gaúchos, né? Pelo momento que eles estão vivendo. E assim, a gente vê que o mesmo filme se repete todos os anos, né? A cada tragédia, eu listei aqui, dando uma olhada nos arquivos, né? Que a gente vai guardando, né? Pelo menos as maiores tragédias dos últimos anos, né, no Brasil. E o mesmo filme se repete todos os anos, né? Em 2011 teve a maior tragédia da história brasileira, aqueles deslizamentos e desabamentos na região serrana do Rio, onde morreram quase 1.000 pessoas, 917 pessoas morreram, né? Depois teve outras tragédias em números menores, né? Mas, por exemplo, em Santa Catarina, né? Em São Paulo, lá no litoral paulista, em Minas Gerais, em Pernambuco, na Bahia, e o mesmo script se repete. Chegam lá as autoridades, sobrevoam, decretam calamidade pública e depois liberam recursos, fazendo propaganda, fazendo promoção pessoal, política, e a população continua sofrendo as mesmas coisas. A tragédia, o custo humanitário dessa tragédia no estado do Rio Grande do Sul é inominável, né? Eu acabei de ver agora o número mais recente, né? Aqui na mídia, de 113 mortos confirmados, né? 146 pessoas desaparecidas, 406 mil pessoas desabrigadas, né? Desalojadas, 1.700.000 pessoas atingidas, 80% do território gaúcho está impactado por essa calamidade, por esse desastre, né? São 497 municípios. Cada vez que a gente assiste um noticiário na grande mídia, você vê, né, a tragédia, né? A perda material, as pessoas sofrendo, né? Ilhadas, sem alimentos, sem recursos. É uma tragédia, né? E aí a pergunta que se faz é: isto seria evitável? Claro que seria evitável. Eu comparo, eu fiz um exercício agora, comparando com as enchentes que aconteceram na China, onde foram impactados 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas. Tiveram 300 mortos. Agora, no Rio Grande do Sul, nós já estamos com 1/3 do número de mortos, né? Agora, você olhando, lendo, né, essas matérias, você vê as providências que foram feitas em termos de prevenção. É aí que está o problema, aí que está a questão. Se você pegar aí, né, para analisar, né, o custo econômico que acontece no Brasil, foi feito um estudo da Universidade de Brasília, a UNB, onde demonstrou inequivocamente que
o custo que o Brasil paga, arca com a reparação, com a restauração, com o conserto, seja lá o que chamamos, seja lá como queremos chamar, é 3 vezes maior do que o custo da prevenção. Se você for ver, né, em termos de responsabilidades, né, não foi feito nada. Olha que o Rio Grande do Sul passou recentemente por 4 eventos catastróficos em termos climáticos, né? Então, em 1941, teve uma grande cheia. Ao longo de todos esses anos, essas cheias... Então, não foi nenhum evento inusitado, inesperado. Sempre existiu, sempre acontece, agora mais grave, cada vez mais grave. Mas tudo isso poderia ter sido prevenido, poderia ter sido minimizado, se houvesse planejamento, se houvesse, né, envolvimento do setor público. Aí você pega alguns dados que eu levantei aqui na internet, né, para me preparar aqui para essa reflexão, né, você vê, se a gente pega do ano de 2013 a 2023, foram gastos 4 bilhões, né, em termos de recursos aplicados em ações de prevenção de desastres ecológicos. E foram gastos 13 bilhões, 4 vezes mais, com obras de reparação. Qual é a conclusão que a gente chega? Prevenir custa muito mais barato do que remediar. A sociedade brasileira está pagando um preço muito alto por isso. O custo não vai ser só para os gaúchos, não. O custo econômico, a gente viu o preço do arroz, porque o Rio Grande do Sul é um estado dos maiores produtores de arroz do Brasil, já aumentou 5%. Isso vai ter impacto na inflação. Nós estamos vendo o aeroporto de Porto Alegre estar inoperante, né? Os gaúchos estão sofrendo agora, padecendo problemas de abastecimento, está faltando coisas básicas, porque não tem como chegar. O custo estimado da reconstrução é de 19 bilhões de reais, que vai ser aplicado só em obras assistenciais. Estima-se algo em torno de 2,5 bilhões. Políticas, 7 bilhões. Na reconstrução, mais 9 bilhões. Então, tudo isso pela irresponsabilidade do poder público, que é inominável. Independe de cor. Olha, o estudo que a UNB fez, de 2013 a 2023, passa por todos os governos que nós tivemos. Então, todos os governos tiveram responsabilidades. E aí depois você vê aí o pessoal se digladiando nessas polêmicas imbecis, idiotas, né? Defendendo este ou aquele. E os objetivos maiores são esquecidos, são relegados a segundo plano. E agora toda a sociedade brasileira vai pagar, porque o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul vai ter impactos na inflação, vai ter impactos na queda do PIB. Imagine todo o esforço que precisará ser feito de reconstrução. E hoje nós vivemos numa economia interligada. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, cada um de nós aqui, nós vamos pagar um preço por isso. Então, Erivan, é triste, é lamentável, né? Mais uma vez, a gente fica, assim, entristecido, né? Com essa situação que a gente está vendo, né? Pelo descaso, pela falta de planejamento. O governo Lula, do ano de 2023, não se você compara os recursos que foram liberados em termos de prevenção de desastres, 18 vezes o que se gastou em termos de correção, de restauração, de reparação, é 18 vezes maior do que os recursos que aplicados em prevenção. Então, olha, vamos dizer assim, esse descalabro, essa calamidade que nós estamos vivendo, isso não é gratuito.
né? Isso tem que ser agora avaliado e responsabilizado. Pena que a sociedade brasileira continua inerte e não consegue avaliar os reais responsáveis pelo crime que se comete quando não se investe em prevenção, em planejamento de catástrofes, né? E uma série de medidas que poderiam ter sido tomadas que não foram tomadas no tempo adequado. E aí as consequências são essas aí.